Funcionamento. Funcionamento. Bem, antes de falarmos um pouco sobre o funcionamento, é importante conhecermos os conceitos tanto de multitarefa como de núcleo de processador. O que seria então essa multitarefa? Multitarefa é a capacidade do sistema operacional de permitir a repartição e a utilização do processador em vários trabalhos simultâneos. Ou seja, na prática é a capacidade do SO de permitir que o processador execute vários programas ao mesmo tempo. E núcleo? Núcleo consiste em todos os componentes de um processador independente, como o rádio de pipeline, a unidade de controle e registradores. Então, como seria essa multitarefa em processadores de apenas um núcleo? Na verdade, ela não é feita da maneira que é conceituada, porque como o núcleo só contém a capacidade de executar um programa por vez, ela, no processador de apenas um núcleo, fica alternando entre um programa e outro, de uma forma com a com a relativa velocidade, dando assim a impressão de que os dois programas estão sendo executados ao mesmo tempo. Já os processadores multinúcleos, eles possuem mais de um núcleo, e também são tratados assim pelo SO, como se fossem processadores diferentes. Assim, as multitarefas são executadas realmente como na forma do conceito, ou seja, um programa é executado por um núcleo, outro por outro núcleo e assim sucessivamente. Uma grande vantagem dessa capacidade é que com os processadores de um núcleo só, as funções multitarefa poderão ultrapassar a capacidade de processamento da UCP, o que ia causar um tempo de espera para outras instruções serem processadas, gerando assim um tempo de processamento e uma ociosidade. Outra grande vantagem, que seria o processador multinúcleo, é a sua melhor eficiência térmica, comparado a uns processadores de apenas um core. Com essa eficiência térmica, é possível também ter um aumento no processamento e um consumo menor de energia. E esses fatores são muito importantes tanto para processadores de desktop e principalmente para processadores de smartphone e de tablets, pois como eles usam a bateria, você conseguir consumir menos energia, você acaba tendo uma vida útil maior dessa bateria. Mas para processadores multinúcleos para eles serem utilizados da melhor forma possível, é preciso que o software e os aplicativos do sistema operacional estejam programados de forma que consigam utilizar essa capacidade de processamento do multicore. Me chamo Lucas Calazans e vou apresentar exemplos de multicore. Podemos compreender a utilização de multicore com o uso de pipelines. Queremos ver isso mais para frente. Quando temos um único núcleo, o processador trabalha como um gargalo, fazendo com que seja executado uma coisa de cada vez. A partir da utilização de dois ou mais dos núcleos, a central de processamento divide o trabalho entre eles, fazendo com que diminua o tempo de execução e a temperatura, já que o trabalho será dividido entre eles, os núcleos. A Intel, uma das maiores empresas, trabalha forte nesse quesito, trazendo processadores cada vez com mais núcleos, chegando atualmente a conter 32 deles, mesclando entre físicos e lógicos.
Isso tende a aumentar cada vez mais daqui para frente. Bem, agora eu vou explicar como é o processo dos tipos de pipeline. Tipos de pipeline: pipeline simples, pipeline superescalar e super pipeline. Mas primeiro eu vou explicar o que é uma máquina superescalar. Uma máquina superescalar possui uma série de componentes especiais para executar mais de uma instrução por ciclo de clock. Instruções que relacionei a seguir: unidade de busca de instruções, unidade de decodificação e unidade funcional de pontos flutuantes. Unidade de busca de instruções: ela é capaz de buscar mais de uma instrução por ciclo de clock. Unidade de decodificação: ela é capaz de ler vários operandos do banco de registradores a cada ciclo de clock. E unidade funcional de pontos flutuantes, que tem que ser em número suficiente para executar as diversas instruções decodificadas a cada ciclo de instrução. Pipeline simples: ela é a técnica que permite que a CPU realize a busca de uma ou mais instruções além da próxima a ser executada. É o processo pelo qual uma instrução do processamento é subdividida em etapas, uma vez que cada uma dessas etapas é executada por uma porção especializada da CPU, podendo colocar mais de uma instrução em execução simultânea. Como podemos ver na imagem, a segunda instrução ela só é buscada no momento que a primeira instrução está sendo executada. E assim, a terceira instrução também só poderá ser buscada no momento em que a segunda instrução está sendo executada. E assim sucessivamente com as quarta, quinta, sexta e sétima instrução. Pipeline superescalar: um processador superescalar ele possui várias independentes pipelines. As pipelines têm múltiplos estágios, de forma que cada pipeline possa tratar com múltiplas instruções no mesmo ciclo de clock. Um processador superescalar ele faz o uso de múltiplas unidades funcionais. Isso permite ao processador executar várias instruções simultaneamente. Como podemos ver na imagem, a parte de cima ela é uma pipeline normal, uma pipeline simples, e a segunda pipeline é a pipeline de uma máquina superescalar, no qual ela faz, no mesmo ciclo de clock, duas buscas, duas decodificações, duas execuções e duas escritas de dados. Super pipeline são apenas pipelines com muitos estágios e não diversos pipelines em paralelo. A utilização da super pipeline supõe que a divisão do processamento em tarefas menores e que em maior número possibilita o aumento do paralelismo da execução, podendo levar a um maior desempenho. A super pipeline requer um tempo menor que a metade de um ciclo de clock. Como podemos ver a analogia, ela usa primeiro uma pipeline simples e a super pipeline, como ela requer um tempo menor, o ciclo de busca na metade do ciclo de busca de uma instrução para ser decodificada, a segunda instrução também ela já é buscada na metade do tempo, e assim podendo diminuir o tempo de busca e decodificação e execução e escrita de cada instrução. No momento da busca, na metade da busca da primeira instrução, a segunda instrução já é buscada, e assim sucessivamente com a decodificação, execução e escrita. Bem, meu nome é Luan Ribeiro. Vamos falar um pouco aqui sobre a tecnologia Hyperthread, desenvolvida e criada pela Intel, né? Ora, existem várias técnicas para melhorar o desempenho de um processador, como as técnicas de super pipeline, execução especulativa, execução fora de ordem, previsão de desvio, cache de memória, a Hyperthread em si, que nós vamos falar aqui, né? Os engenheiros da computação desenvolveram várias técnicas,
E uma que a Intel desenvolveu e foi introduzida no mercado em março de 2002 foi a tecnologia Hyperthread, né? A Intel teve essa ideia desde a época da fabricação de um processador com 2 ou mais núcleos, que ainda era muito cara. A Intel então teve essa iniciativa em desenvolver essa tecnologia chamada Hyperthread, que a custo de mercado fica um pouco mais em conta e tem o mesmo desempenho de processadores de multinúcleo, ou seja, de vários núcleos. O que basicamente essa técnica consiste, né? Além de melhorar o desempenho de um processador, a velocidade de um processador, né, ela enxerga um processador de um núcleo com 2 núcleos. Ela tem a capacidade de enxergar isso, um processador de um núcleo com a tecnologia de Hyperthread, né, o sistema operacional consegue enxergar o processador com 2 núcleos, né? Isso melhora e muito o desempenho. Ela faz com que o sistema operacional entenda, enxergue 2 processadores e aceite a solicitação de uma segunda instrução antes de terminar a primeira, ficando mais rápido o seu processamento. E isso faz com que o seu processamento das suas instruções, dos seus dados, sejam feitos de forma paralela, sejam feitas de forma simultânea. Como vemos aqui no exemplo, que processadores sem a tecnologia Hyperthread e de um núcleo possuem seu processamento serialmente, como você pode ver aqui em cima. E embaixo, o processador que possui Hyperthread, né, ele enxerga o processador de um núcleo como se fosse mais de um núcleo, né? Ele consegue fazer 2 tarefas ou mais, multitarefas, e o seu desenvolvimento e o seu processamento, são feitos de forma paralela, são feitos de forma simultânea, melhorando em muito o processamento, o desempenho de um processador, né? Ora, a responsabilidade de gerenciar essa tarefa no processador fica com o sistema operacional, que precisa ser compatível com o processador de vários núcleos e também com a tecnologia Hyperthread, né? O processador possui uma instrução chamada CPU-ID, que serve para informar ao software as características do processador instalado. Então, com essa instrução informando que o processador possui uma tecnologia Hyperthread, o sistema operacional consegue enxergar essa tecnologia e trabalhar de forma compatível, de forma junta, né? Ajudar o processamento dos dados. A exemplo de processadores, temos a família Core da Intel, como o Core i3, como o Core i7 980X. O Core i3 ele possui 2 núcleos físicos, mas o sistema operacional enxerga 4 núcleos lógicos. O Core i7 possui 6 núcleos físicos e o processador enxerga 12 núcleos lógicos. Para você ver a capacidade que é o computador para melhorar, né? Segundo a Intel, um processador com tecnologia Hyperthread aumenta o desempenho do computador em 30%, dependendo da configuração do sistema também, segundo a Intel. Aqui dá para perceber a diferença melhor sobre processadores de vários núcleos com processadores com Hyperthread. Aqui pode-se ver processadores que não têm a tecnologia Hyperthread, mas são processadores com vários núcleos. Vocês podem ver um processador com 2 núcleos físicos e o processador com 2 núcleos lógicos. Já o processador de Hyperthread, você pode ver que é apenas um núcleo físico, mas 2 núcleos lógicos. Ambos têm o mesmo desempenho em processar os seus dados, mesma velocidade, a mesma capacidade de poder fazer processamento simultaneamente, fazer processamento paralelamente, que isso ajuda muito a velocidade e a capacidade do processador, né? Temos o exemplo também aqui no Windows, no seu gerenciamento de tarefas, que é o Hyperthread desabilitado. Vocês podem ver o processador fazendo o seu processamento normal, com as suas funções
serialmente, e aqui o hiperthread habilitado. Você pode perceber que a divisão da tarefa, a tarefa foi dividida. Perceba que esse apenas um processamento, esse um quadradinho, foi dividido em dois. Para você ver que a divisão das tarefas foram feitas para melhorar mais o desempenho, para ser mais rápido. Enquanto a solicitação de uma segunda instrução antes de terminar a primeira, fica sendo feita, isso ficando mais rápido o seu processamento, sendo feito o processamento de forma simultânea, de forma paralela. Aqui mais um exemplo da tecnologia hiperthread, de um processador possuindo a tecnologia hiperthread, como eu disse, o seu processamento sendo de forma simultânea, de forma paralela, uma ao lado da outra, o seu processamento melhorando muito o desempenho e a velocidade do computador. E aqui um processador sem a tecnologia hiperthread, sendo feita o seu processamento de forma serialmente, uma após a outra, que não chega a ser a mesma velocidade, o mesmo desempenho de um processador que produz tecnologia hiperthread. Então é isso, pessoal. Basicamente isso, a tecnologia hiperthread que veio para revolucionar, desenvolvida pela Intel, que ajuda muito o desempenho de um computador, mais um computador que são feitas multitarefas, lembrando que é preciso que o sistema operacional seja compatível com essa tecnologia e que atualmente o desenvolvimento de computadores mais atuais estão sendo feitas assim. Os processadores estão vindo com multinúcleos e também com tecnologias hiperthread, desenvolvida pela Intel. Então é isso. Me chamo Lucas Calazans e vou apresentar exemplos de hiperthreads. Threads são tarefas que o computador tem que executar. Quando temos vários programas abertos, temos vários threads disputando entre si a atenção do processador, fazendo com que o mesmo execute pequenos threads de cada programa, uma vez de cada, sendo que todos os programas sejam executados, mas de uma forma concorrente e serial. Com o hiperthread, isso melhorou ao simular dois processadores no lugar de um único processador físico, fazendo com que threads sejam executados de forma paralela, melhorando assim o desempenho. Podemos notar o uso dessa tecnologia inicialmente com o Pentium 4 e hoje podemos notá-la com o moderno processador i7 da Intel, que hoje é um dos mais avançados processadores. Oi pessoal, meu nome é Mário, eu vou estar falando sobre a tecnologia Turbo Boost, ok? Bom, Turbo Boost é uma tecnologia que foi criada pela Intel. Ela prometia acelerar de forma dinâmica a velocidade do processador, aumentando a frequência, uma espécie de overclock. Para que isso fosse possível, o processador deveria estar dentro do limite de energia das especificações da temperatura ideal. Bom, lá na frente houve um avanço dessa tecnologia. Eles criaram o Turbo Boost 2.0, que permitia basicamente aumentar ainda mais a frequência do processador quando estiverem trabalhando abaixo do limite de temperatura, especificações e energia em relação à sua versão anterior, a 1.0. Com a evolução da tecnologia foi acrescentar novas eficiências usando o chip para gráficos e processadores, podendo notar a utilização dessa tecnologia a partir da segunda geração de processadores, como exemplos que temos o Core i3 e o Core i5. E mais à frente foi usada também na terceira geração de processadores, que é o Core i5 e o Core i7. Ok? Lembrando que essa tecnologia foi usada primeiramente com o fabricante Apple, que foi a primeira linha de computadores a incorporar esse processador com a tecnologia Turbo Boost. O objetivo era usar o overclock de chip enquanto estavam trabalhando abaixo do limite.
Em 2013, o iMac topo de linha possui um chip Core i5 de 3,2, mas com Turbo Boost alcançar 3,6, um aumento de 13%. Já o melhor MacBook Pro tinha o Intel Core i7 com 2,7 GHz que podia chegar a 3,7 GHz, 37% de aumento. Como aqui você pode ver, tem o 3,5. Com o Turbo Boost ele alcançou 3,7 e com 2.0 ele alcançou 3,8. Então é isso, pessoal. Essa é a tecnologia Turbo Boost que vem aumentando a velocidade de processamento dos processadores com vários núcleos. Me chamo Lucas Calazans e vou apresentar exemplos de Turbo Boost. Turbo Boost é outra tecnologia criada pela Intel para melhoria no desempenho do processador. Primeiramente, o processador vai verificar se os limites de temperatura e de energia estão abaixo dos níveis padrões. Se estiverem, o processador irá pôr em prática a tecnologia. Atualmente, podemos encontrar exemplos desse sistema nos processadores i5 e i7 da Intel, sendo que na linha i5 o Turbo Boost está disponível apenas para desktops, e no i7 que pode ser encontrado o i7 normal ou o i7 Extreme Edition, que em ambas as versões podemos encontrar o Turbo Boost tanto para desktops quanto para laptops.